Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Dicionário de Ritmo. E aí para o Instagram, para o Face e para todas as mídias, né? Você pode conferir tudo isso no nosso site smdjacklima.com.br, né? Ali temos entrevistas, temos tudo que rolou aí nesses 8 anos do livro Dicionário de Ritmo, né? 12 anos do software SMD Jack Lima e mais de 30 anos aí de pesquisa. E como vocês podem ver, o título desse vídeo é mais uma vez sobre a terrível depressão. E aí temos no título dois grandes nomes no momento, né? O Jacob Collier e o Mihaly Legrand. E o que eles têm em comum? Eles têm depressão? Não estou dizendo que eles têm depressão, eu estou dizendo que quem assiste eles ou fica por dentro da história deles, fica em depressão. Ou seja, o que eu quero dizer? Que na maioria das vezes, quando a gente vê criança na televisão ou vê certas coisas acontecendo, despontando em certos lugares, ou seja, você vê uma águia, né, voando, você quer voar também. Então a gente tem essa coisa de querer o que o outro é. E infelizmente não podemos ser o que o outro é, porque todos nós somos derivados de um passado muito estudado, ou seja, somos frutos de um passado muito estudado. Ou seja, por que o Mihaly Legrand é super reconhecido? Porque você vê um vídeo dele com 14 anos já fazendo as melodias o tempo todo. Ou seja, qual é a razão deles? Melodia. É aquilo que eu falo, não existe estudo da harmonia. Todo mundo que fica preso em harmonia fica como coadjuvante. E aí você vê a característica do Jacob e do Mihaly, os dois estão na melodia desde criança. O Jacob começou, a mãe já era professora, era violinista, ou seja, trabalhava com melodias o tempo todo. Aí corais, cantava em coral e tudo mais, faziam vozes, ou seja, só trabalhava com melodia. Então esse é o segredo. Então quer dizer, somos frutos, ó, essa frase de hoje, né? Todos nós somos frutos de um passado estudado, ou seja, você nasce num passado cheio de melodias, como é o meu caso. Eu vou falar também um paralelo de mim, como que eu cheguei à conclusão de escrever um livro que mudou todo o mercado, né? E vai mudar o mundo todo. Por quê? Porque vem de uma raiz muito lá do início, de linguística, que eu queria saber códigos, eu queria saber porquê das letras, como funcionava tudo, né? Então toda vez que eu via um dicionário, eu me deparava com um dicionário qualquer, eu queria saber como ele funcionava. Dicionário de inglês, francês, japonês, qualquer dicionário, qualquer sistema de letras, eu queria saber como funcionava. Então quer dizer, isso vem da criança. E a partir do momento que não vem, que a gente não tem essa base estudada, o que acontece? A gente se depara com pessoas assim e a gente fala, nossa, ele tem o dom. Como muitos me falaram, né? Jack, você, cara, o que você faz aí é uma coisa que nasce um em cada 1000, não sei o quê, em 1 milhão, não sei o quê. Você é um gênio e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a mesma coisa falam do Jacob, falam do Mihaly. Vamos voltar lá no passado. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, aí vamos pegar Charlie Parker, Miles Davis, aí vamos pegar Hermeto Pascoal. Todo mundo teve um histórico lá no passado de estudo daquilo que chamou atenção. Ou seja, eu lembro desde criança que me chamava atenção as linhas cantadas ou as linguagens, né? Eu queria saber o porquê do porquê. Eu sou mineiro, então, por exemplo, eu falo, minha mãe está indo também, tudo junto. Por exemplo, o mineiro, ele come todas as palavras, né? É muito interessante esse detalhe da pronúncia e tudo mais, né? Então eu ficava encasquetado com essas coisas de pronúncia. Eu olhava um dicionário de inglês, eu queria saber como pronunciava a palavra. E isso fez toda a diferença, porque eu estava lidando com o quê? Com a melodia, com o som e com a lógica. E a mesma coisa acontecia com as figuras rítmicas. Então isso não me fez entrar em depressão. Então a maioria das pessoas que vem o Jacob, vem o Mihaly, ou vem o Bach, ou vem o Tchaikovsky, o Charlie Parker. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi Dave Brubeck, foi o primeiro CD de jazz que eu ouvi, não entendi nada. Então ficou pirando minha mente. Eu até fiz um vídeo esses dias falando que aquele que improvisa, que faz a coisa improvisada, como se diz, é um problema sério para a mente, porque o computador mental fica tentando resolver os códigos e não consegue.
não conseguindo, fica aquela paranoia. Você acorda de repente com a mente tentando solucionar aquele problema do som. E aí você não consegue. Você entra em estado chamado de depressão, que na verdade não é nenhum problema, como eu tenho dito que a depressão na verdade é mais um desligamento do seu eu, né, real aqui com o seu momento atual, né? Você não está pensando em tempo real, você está lá no passado. É igual o computador, a gente programa, eu programo em computador, por exemplo, programa em JavaScript, em Delphi, né? E aí você faz um código e bota para rodar e ele não funciona, ele dá erro. E daí você fala, o computador está com problemas. Eu tenho até um grande mestre que eu estudo com ele também, essa parte de programação e tudo mais, um grande programador, que em breve vou fazer um vídeo falando dele também, e dessas coisas que eu venho estudando, e que ele mesmo diz que tem vários que quebram o computador, ou abandonam o computador, ou esse computador não presta. E eu mesmo já presenciei muito isso, as pessoas dizerem, eu não tenho ouvido, Jack, como é que eu faço? Jack, eu não consigo cantar, eu não tenho voz. E a pessoa está falando, como que ela fala e diz que não tem voz? Como que ela está escutando e diz que não tem ouvido? Então são problemas que aí, obviamente, são encarados como depressão para um médico normal, um médico natural que não tem esse conhecimento da lógica, ele vai falar, você está bem deprimido, toma esse remédio aqui. Porque o cara vê o Jacob na televisão ou na internet e fala, cara, o que é isso? E ele não sabe que isso vem de um monte de trabalho derivado daquilo. Não significa que ele é o rei de tudo. Como nós não somos, por exemplo, o que eu faço na área do ritmo é do meu passado, né? É de tudo, da minha linha investigativa que começa lá para trás. O Jacob não sabe isso aqui. Ele não tem nem ideia do motivo do binário 3. A mesma coisa o Beheller, ele não tem uma ideia de conversação. Mas, por outro lado, eles têm coisas que eu também não tenho. Então, quer dizer que o Beheller, por exemplo, tem um repertório derivado do Django Reinhardt, dos ciganos. Então, ele tem um monte de coisas que são dele. O Jacob é a mesma coisa, estudou piano clássico, jazz, aliás, né? Mais jazz, teve toda a influência do clássico, das óperas e tudo mais, coisas que são dele, são características dele. A mesma coisa nós temos com a nossa voz, com o nosso tipo de voz. Por exemplo, tenho duas canetas aqui, você vê essas duas canetas, parecem canetas especiais, né? Uma caneta, e você vê essa outra caneta aqui, elas fazem o mesmo serviço. Não há diferença nenhuma. Eu consigo escrever em russo com essa caneta da mesma forma que eu escrevo em russo com essa, ou em árabe, ou em japonês, ou em francês, ou em qualquer idioma que estiver instalado na minha mente. Porque a minha mente só executa o código. É o CPU do computador, ele só vai executar o código. Mais nada. Se não tiver nada lá, como o computador é burro, ele não sabe nada. A gente tem que programar ele, que às vezes as pessoas dão muito valor na tecnologia, falam, nossa, o cara é super inteligente, não é. O computador não sabe nada, a gente que programa ele. Então todos os softwares que eu desenvolvi do sistema, foi a minha mente que pensou e desenvolveu. E aí eu trago mais uma bomba para vocês. Quando o pessoal fica super deprimido, é porque, devido à melodia, ou seja, esses caras pega todos esses da mídia tradicional que tem destaque, e esses novos, vamos pegar aí o Jacob como exemplo e o Beheller, Lagrande, né? Eles estão focados em melodia. Veja um vídeo de 14 anos, eu não vou colocar o áudio aqui por causa de direitos autorais, mas você pode só digitar Beheller Lagrande, eu vou colocar os links debaixo do vídeo. Vocês clicam lá, 14 anos, ele está lá. Veja se ele está preocupado com acordes, ele está preocupado com a melodia. Está lá. A mesma coisa o Jacob, está todo momento fazendo todo mundo fazer melodia. Melodia é o segredo, pessoal. E outra coisa, quer ficar famoso, quer ficar reconhecido no mercado, em qualquer lugar? Resolva um erro, resolva um problema. Encontre um problema para resolver. A partir do momento que você encontrou um problema, seja em qualquer lugar, você resolve esse problema e você fica destacado. Eu resolvi o problema do ritmo a nível mundial, o problema da melodia a nível mundial. O Jacob resolveu um problema de executar coisas assim em tempo real, de loops e tudo mais, que é um problema, é complicado de se fazer. Ele resolveu aquele problema e trouxe para todos uma facilidade de aplicações de todos os instrumentos. De todos. E esse é outro detalhe, são multi-instrumentistas. Você vê o próprio Beheller no vídeo dele, de 14 anos, ele está lá no violão fazendo melodia, e de repente ele para e pega o baixo acústico e faz melodias. Entendeu? Faz as melodias em tempo real.
A mesma coisa que o Jacob, está no piano, vai para a bateria, vai para o violão, vai para o baixo, vai para o vocal, vai para tudo quanto é lado. Então tem que ser multi-instrumentista, ou seja, a gente tem que ter múltiplas funções. É a mesma coisa de programador, né? Eu sou programador, desde criança que eu programo teclados e tudo mais, né? Então, quer dizer, a gente programa em qualquer linguagem. Pode pegar a linguagem JavaScript, pode pegar o Java, pode pegar Delphi, pode pegar qualquer linguagem, todas são iguais. Python, tudo, qualquer linguagem, todas fazem a mesma coisa. Só tem ferramentas diferentes. Por exemplo, as ferramentas que o piano me fornece não são as mesmas ferramentas que o violão me fornece, ou que o baixo, ou que a voz, mas fazem a mesma função, que é o quê? A principal delas, de tudo isso que a gente está falando, comunicação. Eles se comunicam um com o outro, a gente se comunica. Por isso que hoje a gente está muito enraizado nessa coisa de celular. Por que estamos com o celular? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, de parar com o celular e estudar música. Não, pessoal, o celular está educando todo mundo, porque o celular é comunicação. Você está trazendo, você está o tempo todo se comunicando com a máquina. Por exemplo, você vai abrir um site aqui, não é fácil, você tem que abrir uma janela, tem que estar conectado, tem que estar conectado aqui no meu caso, no meu Gmail, que é tudo com senha. Por exemplo, às vezes eu entro no Gmail aqui, no computador ou em outros computadores, ele pede para mim confirmar no celular. Então é super complicado, tem senha, tem 500 coisas para você fazer para depois você assistir um vídeo. Tem internet, tem banda larga, tem momentos, o tempo, né, que você tem que reservar para assistir a um vídeo, ou tudo, né? Então você vê que não é fácil. Então a tecnologia traz o quê? Traz um upgrade gigante para nós. E às vezes as pessoas querem tirar isso das pessoas, falam, vai não, de celular, para com computador. Isso aí é porque são pessoas atrasadas, são pessoas do passado. E olha que eu também fui assim, eu não gostava do computador na época. Depois que eu fui ver o quão ótimo é o computador e a tecnologia, né? Embora eu usasse tecnologia no passado, eu usava mais para o meu uso, né? Para mim, porque eu precisava ali, mas não vendo o que eu podia fazer. Hoje eu vejo 500 mil coisas ali que eu posso fazer, né? São muitas coisas. Então, quando a gente entra, quando o pessoal diz que está em depressão, é exatamente por causa disso. Não é só no campo da música, na área da música. Na área da música é o que a gente mais vê, né? E principalmente os suicídios. Você viu que a taxa de suicídio aumentou e aumenta drasticamente a cada dia? Por quê? Exatamente por isso. Você vê o cara tocando lá, tudo bem lá, né? E não é que ele está tocando de hoje. É a mesma coisa de você me ver tocando por exemplo, o Jack Jimmy. O meu Jack Jimmy é uma coisa minha. Ou Morena Ingrata. O Jacob não vai pegar minha viola e fazer Morena Ingrata, jamais. Ele não vai conseguir nem sair uma nota, nem do meu Jack Jimmy. E a mesma coisa do meu repertório, do repertório dele em relação a mim. Eu não vou fazer o repertório dele. Por quê? Esse é o outro ponto crucial. As pessoas querem fazer repertório do outro. Esqueçam isso, pessoal. Fazer repertório, fazer arranjo, são coisas que deixam você atrasado. Você tem que pensar em melodia, porque o que é acorde? É um acordo entre as melodias. Você vai fazer qualquer melodia se você dominar uma melodia. Você vai fazer qualquer acorde se você dominar uma melodia. Você vai fazer qualquer arranjo de qualquer quantidade de vozes, 500 vozes, se você resolver uma melodia. Se você ser você resolve tudo. Que é que nem na programação. Eu vou programar. A primeira coisa que a gente tem que fazer para programar aqui é falar olá mundo. Enquanto eu não faço um olá mundo em qualquer linguagem, eu não vou avançar em nada. Jamais. Então é super fácil de resolver. É só abrir mão dessa coisa do visual. O problema do mundo é o visual e auditivo. Você pode ver também o Jacob, o Burelli aqui, todo mundo, né, que se destaca. Eles não ficam assistindo vídeos, não ficam no YouTube assistindo vídeos por assistir para tentar aprender. Deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver o que tem ali, deixa eu ver o que o cara está fazendo lá. Não, pessoal, eles ficam em cima de desenvolver aquilo que eles têm de problemas. Por isso que eu estou falando, ache um erro e corra atrás deles. Não é instrumento, porque às vezes as pessoas pensam em instrumento, eu não tenho piano. Não tem nada de piano. Eu, quando desenvolvi toda essa lógica, era no papelão. Eu fiz um desenho no papelão. Porque eu não me preocupava com o instrumento. Eu nunca me preocupei com o instrumento. Nunca, nunca. Os instrumentos que eu tenho são todos instrumentos que vieram por alguma situação de parceria em relação a alguma coisa que aconteceu. De necessidade, coisa assim que foi necessário ter. Mas nada que eu falei, nossa, eu preciso ter todos os instrumentos. Nunca. Outra, piano elétrico, pessoal.
1000 vezes melhor do que um piano acústico para desenvolvimento mental. Depois que você desenvolve a lógica no instrumento elétrico perfeito, a sua mente fica perfeita, você consegue agir em qualquer instrumento. Pode ser um instrumento de qualquer coisa, de qualquer forma. Contanto que você vê bateristas com bateria de lata, fazendo lá, né? Fazendo o som ali acontecer como se fosse uma bateria. Então quer dizer que não é um instrumento. Então esse é um ponto. Instrumento. Escolas. As pessoas pensam, o Jacob estudou numa boa escola. Nada. Nessa mesma escola dele estudou muitas outras pessoas, milhares de outras pessoas. E nenhuma se destacou. Às vezes de uma escola, um se destaca, não é por causa da escola, é por causa da pessoa. Contanto que o SMD, Sistema Musical Definitivo, é isso. Todo mundo que vem estudar aqui, eu digo, não sou eu que vou te deixar legal, que vou te fazer ver lá, é você mesmo. É igual o computador. O computador, sabe o que ele faz quando a gente programa? E eu vou fazer até uns vídeos para vocês, ensinando vocês a programar, para vocês verem como que o computador funciona. Ele não sabe nada. A única coisa que ele faz é ser um burro rápido, ou seja, ele faz um negócio rápido. Ele só sai correndo para fazer aquilo que você manda ele fazer. É a única coisa, mais nada. E nós, super desenvolvidos, com um super computador aqui, que dá de 1 quintilhão a 0 no computador, ficamos dando valor para máquinas, dando valor para outros. É esse o erro, por isso que fica deprimido, por isso que causa esse efeito de depressão. E na verdade não é a depressão, na verdade é a sua evolução. Você não está evoluindo, você está travado. Cada dia é a mesma coisa de eu tentar fazer o computador executar um código para mim. Por exemplo, agora nesse momento eu estou estudando JavaScript, eu estou estudando bastante coisa de JavaScript para fazer bastante coisa aplicativo para celular e tudo mais. Estou estudando muito isso aí. E aí eu vou ficar de braços cruzados e vou falar, computador, faça para mim o código. Computador, faça esse aplicativo para mim, estou necessitando muito, faça por favor. Ele não vai fazer. Teve o sequenciador que eu desenvolvi, eu levei mais de 2 anos para resolver os problemas. E quando eu fiz a percepção, então, aquele som da percepção, ele era com MP3. Eu tinha gravado todos os sons do MP3 no editor de partituras, fiz os sons de todos os áudios e joguei para o software, o software buscava os áudios. E aí eu pensava, caramba, mas tá chato isso aqui, porque o cara precisava mudar de instrumento, né? Vamos supor que ele quisesse ouvir a percepção numa flauta, a percepção no baixo acústico, a percepção no violino, né? Mas e para fazer isso? Meu Deus, é difícil demais, é um erro, é um problema que a gente tem para resolver. Aparece um erro ali e você não consegue resolver. E aí você vai em busca dele, e a sua mente, e sabe uma coisa? A sua mente evolui 1000% quando você tem um problema para resolver. E não quando você fica copiando os outros. Então o que a gente tem na mídia? Muitas pessoas querendo ser igual o Jacob, ou fazendo igual o Jacob já, e nunca vai ser reconhecido, porque nós somos únicos no mundo. Ou seja, o que eu fiz do livro Dicionário de Ritmo já foi o único no mundo, não tem mais o que fazer, já foi feito, é só usar. O que o Jacob fez é dele, destaque, então a gente tem que aplaudir. Tudo isso que acontece, a gente aplaude, fala show, o cara é show, muito bom. Então, mas cada um na sua área. Não significa que o cara chegou lá e tudo que acontece apagou. Não, ele é um destaque, né? Tá lá no Spotlight. Eu, por exemplo, fui destaque lá no Roland Spotlight, no nível mundial, no piano e na composição, 2 vezes. Né? É um destaque momentâneo. Depois já tem um monte de destaques. A gente nunca vai ficar num destaque tal em que vai apagar o outro, nunca. A gente sempre vai trazer o outro junto, vai evoluir junto, vai fazer com que a coisa se transforme assim, em harmonia. Não é sozinho. Então por isso que a gente tem que tirar esse negócio de artista, falar, nossa, eu tenho que seguir aquele artista. Por exemplo, tem gente que segue em caráter de roupa, né? Copia roupa, copia tatuagem, copia cabelo, fica tudo igual o artista. E às vezes deixa de ser ele. Por exemplo, eu não posso ser outro. Eu era cabeludo antes, né? Por quê? Porque por causa das influências. Você vê o outro cabeludo, você fica também. Você vê o outro com tatuagem, você faz também. Você vê o outro... Então a gente passa a ficar fazendo o outro. Eu tive essa sorte por causa da linguística. Quando você fica na melodia, é muito difícil você se perder. Então quem não se perde é aquele que fica na melodia. A melodia que eu quero dizer é você entender, compor, saber como funciona o negócio aí.
saber como funciona a música. A música é um idioma, e o idioma só aceita uma linha de cada vez. Por isso que a maior fama de todos os instrumentos é instrumentos que fazem só uma linha, que é principalmente a voz, que é o cantor, o violinista, o trompetista, o saxofonista. Então por isso que o jazz, né, o carro-chefe são os sax, porque faz uma única voz. Enquanto todo mundo está fazendo um monte de voz, porque aqui você tem 10 dedos, aí você põe todos os 10 dedos, põe todo aquele monte de vozes, mas não chama atenção. Em vez de você fazer simplesmente um você fez assim, a pessoa já se conecta. Por quê? É o idioma. O idioma só cabe uma linha, ou seja, a nossa mente ela é como se fosse mono, né? Ela só aceita uma linha. E sabia que no computador é assim também? Tudo que a gente executa de código é executado de cima para baixo, top-down, só de cima para baixo. Ele não lê ao mesmo tempo. E a mesma coisa acontece com a gente, nós não conseguimos ouvir duas vozes ao mesmo tempo. Então, supondo que eu pegue o violão e faça algo assim, ó. Na verdade, eu só estou prestando atenção aqui, ó. Só isso aqui, o resto não vale nada. O resto é só para encher linguiça, como se diz. Então você tem que acostumar a fazer o quê? E mesmo estando com mais vozes, você destaca aquela que vai ser a protagonista da história. Eu estou destacando aquele que eu quero que se destaque. A mesma coisa acontece onde? Nos filmes. Nos filmes você tem, às vezes, um elenco de 500 atores. Vamos chutar alto aí, né? Tem muitos atores. Você pega um filme, por exemplo, que nem o Lost lá. Tem muitos atores envolvidos. Só que nem todos são protagonistas. Um é protagonista principal, depois tem o outro coadjuvante e assim por diante. Tem os que vão ficar próximos. Mas é só um que caminha, que vai levar o tema. E o tema é a linha. A linha, que nem a linha do tempo. Você vê que a gente nasce e a gente, do início até a morte, a gente segue só uma linha chamada linha do tempo. Ou seja, Jack Lima nasceu em 1977, em 21 de junho, às 8 horas da manhã. O meu negócio é tudo 8, viu, pessoal? Nasceu lá. 1977, 78, 79, 80, 81, 82 e hoje 2019, ou seja, 42 anos já. Então você vê, é uma linha do tempo e não tem como ser ao mesmo tempo. E o que é harmonia que o pessoal quer estudar, que não existe? É fazer as coisas ao mesmo tempo, não tem como. Você tem que dominar melodia. E principalmente, como eu digo, na linguagem não tem improviso, não existe improvisação. Improvisa no código, pega o código aí e me improvisa. E faz o código improvisado para ver se ele funciona. Não funciona. E nenhum músico que toca funciona improvisadamente. E às vezes as pessoas ficam bravas, né? Falam, mas eu tenho que, certo, o Dominguinhos usava a intuição, o Hermeto Pascoal usava a intuição. Claro que não, pessoal, eles usam conhecimento. Conhecimento, como eu disse no início do vídeo, todos nós somos frutos de um passado estudado. Eles praticaram muito. O Dominguinhos praticou muito aquilo que ele fazia. Só que ele não ia falar que sabia o que estava fazendo em detalhes, porque a teoria musical tradicional não oferece isso aí. A teoria tradicional não tem subsídio para você dominar, falar o que você faz. Contanto que eu desenvolvi o sistema musical definitivo provando isso. Então, eles ficavam, né, como ficava na sinuca ali, não tinha como dizer o que estava fazendo. Aí eles falavam, não sei nada do que eu estou fazendo, não sei uma nota. Mas é lógico que sabe. Como você vai fazer uma coisa sem saber o que está fazendo? É lógico que está sabendo. Só que é um saber pessoal, é um saber estudado. Como eu disse, somos frutos de um passado estudado. A gente estudou aquilo que a gente é lógico. Depois vem a tecnologia, vem as coisas, que nem vem o SLD, para provar o que você está fazendo. Para falar, isso que você está fazendo é tal coisa, isso que você está fazendo é tal. É colocar os pingos nos is. Né? E é isso que o pessoal às vezes não entende, a maioria não entende, e entra em depressão, porque quer ficar famoso, quer ficar no spotlight, quer ficar em destaque, né? Quer ir para os Estados Unidos, pensando que os Estados Unidos é a coisa. Lógico que não. Você vê o SLD nasceu aqui no Brasil e vai ser destaque mundial cada vez mais, né? Vai ganhar muito destaque. Por quê? Porque ele é de verdade. E ele nasceu aqui no Brasil. Tem coisas que nascem na Alemanha, tem coisas que nascem no Japão, tem coisas que nascem na Índia. Não existe essa coisa, americano, os asiáticos, não tem nada a ver, pessoal. Pense que você é o cara. Você pode chegar onde você quiser. Basta você achar um erro. Acha um erro, primeiramente, acha um erro em alguma coisa.
Depois que você acha o erro, você resolve ele, que você fica reconhecido. Por todos. Não que você fica melhor e nem o cara. Você não é melhor que ninguém. Eu, por exemplo, não consigo construir uma casa. Então eu vou dizer que eu sou o cara? Não, eu não consigo construir uma casa. Um pedreiro faz uma casa, eu acho um absurdo. Cara, que coisa, ó, é muito show. Eu não consigo construir um computador. Eu não consigo fazer um violão, eu não consigo fazer um piano, eu não consigo fazer uma bateria. Se eu ficar falando aqui, eu não consigo fazer nada. Mas eu consigo fazer uma coisa, que é resolver um problema que eu achei, que era o 8 lá da música, o problema das melodias, que eu resolvi o problema. E você também pode resolver um problema que existe, com certeza, porque tudo isso que a gente está falando está na natureza. Os motivos que eu botei no livro Dicionário de Ritmo, que eu desenvolvi, já estavam na natureza. Então foi só organizar, ó, pega aqui, coloca aqui, pronto, tá tudo certo. A mesma coisa que o Jacob faz, tudo que ele faz é óbvio, contanto que tem as transcrições, tem coisa ali que é óbvio, só que são coisas que fazem parte da obviedade de cada um, né? Cada um pega o seu ali. Então por isso que a gente tem que levar essa ideia, né? Nunca escrever do mesmo jeito que o outro escreve. Você escreve do seu jeito para se comunicar. É a comunicação que vale. Porém, há regras na comunicação. Muita gente gosta de dizer também, em música não tem erro. Não existe o errado. É lógico que existe o errado, pessoal. Quem diz isso é porque gosta de errar e não sabe o que está fazendo. Porque é lógico que se eu executar uma nota dentro de um contexto, ela não tem nada a ver com a outra em outro contexto. A mesma coisa dos atores num filme, todo mundo tem por isso que tem o diretor. Por exemplo, eu participei lá de TV, né, que nem do Faustão, você chega lá, você tem um monte de pessoas que tomam conta de um monte de coisas. Por exemplo, eu estava com o baixo lá para apresentar, tem um que toma conta do som, tem outro que preocupa com o repertório, tem outro que preocupa com o que você vai fazer, tem outro que preocupa com a sua roupa, vai preocupar com a alimentação, com o transporte. Tudo, cada um vai tomar conta do seu. Então cada um faz uma única coisa. E aí juntos formam harmonia. É isso que é legal. Então um conjunto de melodias formam harmonia. Então por isso que não existe o estudo da harmonia, existe o estudo da melodia. E aí você harmoniza, fica bonito, né? Você junta as melodias. Ou seja, a melodia principal e as coadjuvantes. Então quando você faz aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Você fez essa aqui como principal, a segunda voz, terceira voz e quarta voz. Então daqui, ó. Então você está fazendo a coisa funcionar. Olha lá, você viu? Então quer dizer que as outras vozes, elas naturalmente não são ouvidas, elas estão ali por trás. Então, e o pessoal está preocupando com as notas de trás, em vez de preocupar com o principal. E aí acaba não entendendo o filme, acaba não entendendo nada. Então esse vídeo é um pouco longo mesmo, pessoal, exatamente para a gente, esse assunto da depressão está sendo muito falado e eu estou trazendo muitas coisas aí que está ajudando muita gente. As pessoas têm entrado em contato em relação a isso. E eu tenho visto muitos desses problemas que dizem que, nossa, o cara está com depressão porque isso é uma doença que vem e pega o cara. Não é, pessoal, isso aí é código errado. É a mesma coisa do meu computador, como eu disse, não está funcionando. O código, e tem códigos que não funcionam. E você tenta e não funciona. Daí você dorme, o outro dia, pá, achei o problema. Aí você vai lá e resolve. E tem coisas que você vai resolver 15 anos depois, 20 anos depois. Olha só, eu comecei uma investigação lá nos idos de 89, 90, fui resolver em 2011. Olha só quanto tempo levou. E outra, eu estou com 42 anos. Imagina se lá no comecinho, quando eu tinha uns 3 anos, 4 anos, eu falasse para minha mãe e para meu pai, eu quero ter 42 anos. Quando que eu ia ter? Olha quanto chão deveria andar para chegar onde eu estou. E agora imagina se eu conseguir, espero que consiga, chegar a 60 anos. Imagina chegar a 80 anos. Imagina 100 anos, a gente pode chegar a qualquer idade. E a mesma coisa acontece com a nossa mente. Eu quero fazer no instrumento, mas eu não consigo fazer. Calma, você está como se fosse criança, você ainda vai chegar lá. Por isso que não pode adiantar. E aí a preocupação com muitos pais que às vezes têm as crianças tocando já e pensa que eles vão ser meninos ou meninas prodígios. Não existe isso, pessoal. Existe sim manipulação. Muitos pais, por exemplo, forçam, não, toca, e decora tudo. Cria-se um robozinho, igual ao computador. Porque o que o computador faz? Aquilo que eu quero. O que uma criança faz? Aquilo que o adulto quer, porque a criança não tem autonomia para fazer nada, não. Ela não tem autonomia para saber um acorde, ela não tem autonomia para adivinhar um som, como dizem por aí. Ela não tem autonomia nenhuma. Então, é um desserviço que
tem feito aí certos professores, né? Dizendo que tem que fazer com que a criança especial seja, né, tratada como artista e tudo mais, e coloca ela sem estudo, né? Não estuda nada. Vai na base da sorte, né? Nasceu para isso. Ninguém nasce para isso. Todo mundo nasce, sim, com um estudo, né? Com um passado estudado. Ou seja, mesmo você nascendo, quando você nasce baseado na sua família. Então, se eu nasci numa base que tinha livros perto de mim, é óbvio que eu fui folhear o livro e me interessei. Falei, que legal, isso aqui, o que é? Inglês, que legal. One, o que é one? One is O-N-E, O-N is one, oh. And two is T-W-O, and T-W-O is two. Oba, que legal. Então, o que é tal coisa? Isso me chamou a atenção. Agora, imagina se na época que eu nasci, não tivesse nenhum livro perto de mim, não tivesse nada. Você acha que eu teria me interessado por linguística? Teria me interessado por códigos, por programação? Se eu nunca tivesse contato com um teclado eletrônico na época, que tinha função Step Rec, que era uma função que é de gravação passo a passo, eu nunca ia ter nada disso que eu tenho hoje. Então, tudo isso que eu tenho hoje vem do passado, né? Então, você pega o Jacob Collier, tem um passado lá desde criança, mãe, professora, avô, violinista, professor, tudo gente envolvida no meio. Então, é o seu habitat. É a mesma coisa de um peixe, né? O peixe está lá na água e a gente entra na água, a gente se dá mal. Não é verdade? A mesma coisa com o Mihaly Legrand. Você pega ele desde o início lá, ele já era fanático por Django Reinhardt, entendeu? Então já era tudo, né? E aí pega o Miles Davis, pega o Charlie Parker, era tudo envolvido no mesmo meio, pessoal. Então tem que... Isso eu chamo de ambientação. A gente tem que se ambientar. Se a gente estiver num ambiente correto, na hora certa, no momento certo, a gente vai, obviamente, adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento que eu falei, muito bem estudado, porque a partir disso você começa a preocupar, e essa preocupação o que é? Nada mais, nada menos que estudo. Então a gente está evoluindo. Então a gente desenvolve muito mais pensando no que a gente é do que em escolas. As escolas estão todas erradas nisso, porque elas querem desenvolver. A criança não pode estudar lendo, não pode estudar, ela tem que estudar através ou seja, arruma algumas coisas para facilitar, para dizer que a criança é algo inferior. Lógico que não, pessoal. A partir do momento que nasceu, lá na barriga da mãe, o cérebro já está funcionando a 1000 por hora, igual ao computador. É só você programar ele corretamente. Isso que aconteceu com o Jacob, né? O Jacob já está se apresentando, o Mihaly Legrand aqui, com 14 anos já estava se apresentando. Então imagina os pais dele falar, não, ele é muito novinho, ele não pode fazer isso ainda não. Ele não teria conseguido. Então ele fez o quê? Fez o que ele quis e os pais apoiaram. Então quer dizer o quê? Que no tradicional, a única coisa que você pode deixar os seus filhos fazerem à vontade é repertório. Pode tocar à vontade, fazer o que quiser. Mas não teoria musical, porque a teoria musical tem erros, tem grandes falhas e vai deixar, obviamente, vai frear o seu filho, a sua filha. Vai causar um problemaço. E outra coisa acontece com os pais também. Muitos pais querem colocar leis, né? Não, meu filho tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não existe também, tem que deixar livre. A única coisa que não pode ser livre são as regras têm que ser obedecidas, mas o gosto pessoal, a visão é de cada um. Por isso que eu vou ler mais uma vez o nosso